Comércio de São Paulo aponta que o custo do trabalho aumentaria 22% se realmente se concretizasse esse plano de diminuir o fim da escala 6x1. Para debater esse assunto, nós temos aqui ao vivo no Jornal da Manhã a Karina Negrelli, que é assessora jurídica da FEComércio. Karina, a gente exibiu reportagens aqui antes sobre a repercussão dentro da área da indústria, alguns industriais se posicionando até favoráveis, outros contrários. No campo político o mesmo acontece. Muito bom dia para você. Qual que é a leitura da FEComércio sobre esse assunto? Bem-vinda. Bom dia, Beatriz. Obrigada pelo espaço. A FEComércio, ela considera, claro, a legitimidade da busca por melhores condições de trabalho, né, uma pauta que ganhou aí o interesse de toda a sociedade. Porém, ela considera que esta redução de jornada que se propõe, ela precisa ser melhor estruturada, que atualmente o nosso sistema de trabalho, o nosso sistema produtivo não sustenta essa mudança de uma maneira tão abrupta e tão aguda. E que a intenção, né, por trás da proposta de trazer melhores condições de vida, melhores condições de conciliação do trabalho com a vida social e familiar, pode nem ser atendida devido aos impactos que essa modificação tão relevante aí na estrutura do trabalho possa trazer. O resultado se imagina, né, com maior tempo livre seria o maior descanso, a maior dedicação à família, pode ser inclusive substituída por uma busca de outras atividades, como já acontece em muitos ramos que trabalham com jornadas diferenciadas, né? As pessoas às vezes têm 2, 3 empregos e não se alcança essa finalidade e se traz um impacto na economia pelo aumento do custo do trabalho, podendo repassar realmente nos preços e até o encolhimento das vagas de trabalho se prevê dessa forma de introdução da redução de jornada. Karina, aqui é o Evandro Cini, obrigado por conversar conosco nessa edição do Jornal da Manhã. Muito desse debate aconteceu exatamente por conta do regime de trabalho que hoje se estabelece no comércio, né? Já que são profissionais que trabalham aos fins de semana, feriados e que muitas vezes dependem de uma escala diferenciada. Eu quero saber de você se hoje há qualquer tipo de possibilidade de manejo ou adequação da jornada de trabalho desses profissionais sem que haja a necessidade de se estabelecer com um projeto de lei como o da escala 6x1. Existe espaço para alguma alternância? Existe sim, Evandro. Hoje, a Constituição já está pronta para esse tipo de ajuste, porque ela elevando uma situação de jornada de 44 horas semanais, como é hoje, para abrir a possibilidade de negociação coletiva pelos sindicatos, ela promove os ajustes customizados para a característica de cada demanda de estabelecimento, de natureza de atividade, né, para arranjos que sejam condizentes e sustentáveis com aquele setor, com aquele estabelecimento. Então, hoje em dia, o que nós tentamos sensibilizar os parlamentares e a sociedade, é que isso já acontece. Se nós formos verificar a média de trabalho, apesar do limite de jornada atual ser 44 horas, no Brasil, a média de trabalho é de 38, 39 horas. Isso porque a Constituição já oferece as ferramentas e as condições para fazer os ajustes. Karina Negrelli, assessora jurídica da FEComércio de São Paulo. Karina, sobre essa possibilidade do fim da escala 6x1, nós temos também aqui no estúdio as nossas comentaristas Jess Peixoto e Mônica Rosenberg, que vão participar com perguntas. Jess. Primeiro, bom dia, Karina. A minha pergunta é sobre como que isso está sendo visto a partir da lógica de atração de investimentos e de um mercado brasileiro que quer competir globalmente, quer atrair novas empresas. Porque nós vemos alguns países, e aqui eu pego o exemplo, na América do Sul, nossos vizinhos, Argentina, indo na contramão desse projeto e aumentando as horas, a possibilidade dessas horas de trabalho. Como que vocês têm visto esta questão? Porque se o Brasil reduzir para a proposta que está
no holofote agora das 36 horas. Qual que vai ser o impacto disso na nossa atração de investimentos de empresas globais? Como que a senhora avalia isso? Muito obrigada. Pois é, Jess, a gente tem uma preocupação muito grande, porque, em geral, para que tenhamos condições de reduzir jornadas, primeiro teríamos que ter as estruturas básicas para favorecer essa redução sem que houvesse um impacto de perda de competitividade. Na situação atual, em que o Brasil tem uma característica triste, mas de uma baixa produtividade frente aos demais países, né? A gente fala numa razão de $20 por hora de trabalho no Brasil para $90, por exemplo, nos Estados Unidos, de produtividade hora. Nessas condições, o Brasil se torna pouco competitivo, com um custo de trabalho mais onerado e, muitas vezes, com um empresário pequeno, médio, né, premido por esses custos, com a possibilidade de inviabilizar muitos negócios. Então, o investimento neste ambiente de negócio ele é muito pouco favorecido. A Mônica Rosenberg também quer participar da nossa entrevista. A minha pergunta é muito simples e direta. As empresas no Brasil sofrem muito com a taxa de juros altíssima que nós temos, com todas as regras trabalhistas. Nós estamos falando em asfixiar mais ainda, limitando o trabalho. E o trabalhador, ele também não está, apesar do pleno emprego, ele não tem segurança, ele tem 3, 4 empregos. Nós não sabemos o que vai acontecer com o emprego amanhã. Como é que você consegue equilibrar uma pauta que é supostamente para defender o trabalhador, para melhorar a qualidade de vida, sendo que se a empresa não estiver firme, não tem emprego. Não adianta ter regra, porque a lei de mercado vale. Como fazer esse equilíbrio? Pois é, esse equilíbrio, Mônica, ele está justamente na liberdade de negociação coletiva. Quem tem condição de reduzir jornada, reduz por meio de um acordo, de uma convenção coletiva, onde todos os fatores, produtividade, custo de trabalho, características do negócio são levadas em consideração para que esses ajustes sejam sustentáveis e não estabelecendo um modelo rígido, apertado, sem margem de negociação, porque se você coloca um teto de jornada de trabalho de 36 horas, de 40 horas, em momentos de necessidade de aumento de produção, você tem nada para negociar. E isso fica escrito em pedra na Constituição. Fica muito reduzida essa margem. Então, realmente, a chave está em fazer os ajustes negociados, customizados, que tendem a ser mais sustentáveis e não impactar em redução de emprego e, inclusive, em inflação, porque essa proposta, como ela é colocada, ela fala, olha, se você pudesse trabalhar menos ganhando a mesma coisa, você estaria de acordo? Claro, é um presente, todos estariam, mas a que preço? Então, se isso, na ponta, o comerciante, vamos tratar aqui do comércio, o pequeno comerciante precisa repassar nos preços porque ele não aguenta os custos, isso gera um impacto inflacionário que aquele suposto ganho que você está tendo, ele se perde numa situação econômica que vai ficando adversa e o custo de vida aumentando também. Então, realmente, é algo que vemos com grande preocupação pela falta de estrutura prévia para que seja implantado e de uma forma horizontalizada para um Brasil de diversidade tão grande de atividades, de portes de negócios e num momento também muito complicado, né? Onde temos juros altos, onde temos endividamento empresarial, aumento do índice de recuperação judicial e estamos às voltas, inclusive, com a absorção da modificação introduzida pela reforma tributária, que, embora tenda aí a simplificar os trâmites, traz aí em alguns setores, e especialmente setor de serviços, um impacto de aumento de tributos. Karina, muito importante você trazer aqui para a gente essa avaliação da FEComércio de São Paulo. Agora, como está a conversa, o diálogo com as federações Brasil afora, os representantes dos outros estados? E também de que forma vocês pretendem se mobilizar, se é que isso vai acontecer de forma conjunta, para levar esses entendimentos até o Congresso? Porque lá em Brasília o governo tem pressa de votar esse texto.
Pois é, nós estamos dentro da nossa representação promovendo todos os estudos para que possamos contribuir aí proativamente nos debates e esperamos que essa tramitação oportunize, como é próprio, né, das democracias, como é próprio do diálogo social, um momento de, em audiências públicas, levarmos essas questões de impactos, de realidade para o parlamento, né, para que isso seja avaliado de uma maneira técnica. E o que temos conversado com os demais setores vem ao encontro. Nós já estamos, né, trazendo o diálogo nos gabinetes, no parlamento, levando os nossos estudos, levando a nossa mensagem, para que, inclusive, estejamos aí tendo essa oportunidade de falar em audiências públicas e fazer essa sensibilização junto ao parlamento com o empresariado. Carina Negrelli, assessora jurídica da FEComércio de São Paulo, muito obrigada pelo seu tempo e atenção aqui com a audiência do Jornal da Manhã. Um excelente sábado. Nós é que agradecemos. Um bom dia a todos. Igualmente.